esse momento que o Senhor dá a nós. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui reunidos em torno da Tua Palavra. E queremos te pedir nesse instante que o Senhor continue nos abençoando, que nós possamos ter um bom momento, ó Pai, de comunhão, que o Senhor abençoe os irmãos que estão chegando agora, Pai, na live, que eles possam acompanhar, não só acompanhar esse momento, mas também cultuar ao Senhor. Apesar da simplicidade, da singeleza, nós estamos aqui em culto, Pai, e nós queremos agradar o Senhor com o nosso culto. Nós queremos, ó Pai Santo, que mais do que ser abençoados, que o Senhor, ó Pai, possa ser glorificado durante esse momento. Em nome de Cristo nós pedimos. Já aproveitamos também, ó Pai, para continuar pedindo ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelos prefeitos, ó Pai Santo, de todos os municípios, que nós possamos ter paz política nesse momento de pandemia, que nós possamos ter a nossa economia restabelecida, que pessoas, ó Pai Santo, possam recuperar a sua saúde, essas pessoas que estão acometidas, ó Pai Santo, dessa doença. E também te pedimos que o Senhor fique com os corações enlutados, daquelas famílias, Pai Santo, que perderam seus avós, seus tios, seus filhos, porque nós sabemos, ó Deus, que muitas pessoas morreram, e pedimos que o Teu Espírito Santo possa consolar os seus corações. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Começamos o nosso culto. O Tatá tem pedido, Tatá? Não, oração? ainda não. Agora é música? Mais música? Bom. Mais volume um pouquinho no violão, filho.
Começar? Graças e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês estejam aí curtindo o Dia das Mães, mesmo enclausurados em sua caixinha de concreto, mas que esse dia tenha sido bênção para você, que continue, na verdade, sendo bênção para você. Deixa seu pedido de oração, a Tatá está ali atrás, e ela vai coletar os seus pedidos de oração, para que ao final do culto a gente ore um pouco uns pelos outros, por nossas questões de coração, pelas nossas demandas, pelo nosso país, para que Deus atenda os nossos pedidos segundo a vontade dele. Então deixa aí o seu pedido de oração nos comentários para que a gente possa, ao final do culto, orar. Amém? E eu já queria aqui parabenizar as mamães por mais esse dia, que Deus concedeu a vida de vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem sendo pessoas usadas por Deus, continuem governando juntamente com o seu marido o lar de vocês com toda a sabedoria. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez nesse instante, pedindo para que Deus continue abençoando esse momento. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos por aquilo que já cantamos. Obrigado porque, Deus Pai, nós podemos cantar ao Senhor, porque sabemos, ó Pai Santo, que o Senhor é Deus. Obrigado pela pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai Santo, que se compadeceu dos nossos pecados, morrendo na cruz. O nosso amigo Jesus, o nosso irmão Jesus, ó Pai Santo, o nosso Senhor Jesus, que, ó Pai Santo, nos abençoou ricamente através da sua morte na cruz. Nós, Pai Santo, continuamos a interceder. Nesse momento, pedimos pelas mães, que o Senhor continue abençoando cada mãe. Aquela mãe, ó Pai Santo, que tem os seus filhos ao lado, aquela que, por algum motivo, ó Pai, não tem, que o Senhor possa também confortar os seus corações, trazer paz e consolo, ó Deus, ao seu coração. Também te pedimos, ó Pai, por esse momento que nós vamos agora refletir sobre a sua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome de Cristo, nós oramos, Pai Santo, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. A gente vai ler todo o capítulo 30. Então, tenha fôlego aí, porque nós vamos ler 31 versículos. Primeiro livro de Samuel, está lá no Antigo Testamento, obviamente antes do livro de 2 Samuel, e faz parte dos livros históricos dos hebreus. E eu quero que você, a partir do exemplo de Davi, que você se sinta inspirado a continuar lutando pela sua família, que você possa continuar lutando, orando, buscando forças no Senhor, para que você continue sendo vaso, continue sendo um instrumento de Deus, para que a sua família seja abençoada. Deixa eu pegar aqui o microfone, que eu sempre esqueço. Espera só um minutinho. Tá aqui. Pronto. Agora devidamente microfonado, sigamos, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Abra aí a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Davi derrota os amalequitas é o subtítulo que eu tenho aqui na minha Bíblia, que está na versão NVI. Vamos ler juntos? Vou ler aqui bem devagarinho para você acompanhar a história. É uma história muito rica. E o exemplo de Davi, o exemplo desse momento de dificuldade que Davi passa com os seus amigos, com a sua família especificamente, é um exemplo que nós podemos tirar para que Deus continue abençoando as nossas próprias famílias diante de crise, diante de dificuldade. Então eu leio aqui a partir do verso 1.
1 Samuel capítulo 30, verso 1, diz aqui a palavra do Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Leio aqui agora o verso 5. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, e que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ahimelec: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Verso 9. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Verso 15. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Verso 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados o conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repetiremos com eles, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Verso 23. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou às nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberam partes iguais.
verso 25. Davi fez disso um decreto e uma ordem para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos seus bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis presentes para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, no Neguebe, de Jair, de Arroer, de Simfote e Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormna, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e os seus soldados tinham passado. Davi, ele já tinha sido ungido a rei, já estava aqui na fase jovem adulta. Saul estava enlouquecido, Saul estava enfurecido porque Samuel já estava morto. Samuel já tinha dito para Saul que ele não seria o rei de Israel. E Saul, ele estava enfurecido e perseguindo Davi por toda a região ali de Jerusalém, toda a região de Israel. Então, nós, quando lemos o livro o primeiro livro de Samuel, a partir da metade desse livro, a gente vai perceber que muitas vezes Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas não tirou, temendo ali algum tipo de castigo de Deus, uma vez que Saul, mesmo sendo o rei ímpio, ele era o rei de Israel. Mas o fato é que chega um determinado momento, Davi, ele olha para si, para aquela situação que ele está, uma situação muito difícil, sendo perseguido pelo próprio rei da nação, e ele toma uma iniciativa inesperada. Ele vai até os filisteus eles eram arqui-inimigos do povo de Israel, ele vai até os filisteus, ele faz uma aliança com os filisteus, com o rei Aques, que era aquele que reinava a nação dos filisteus. Ele faz ali então uma aliança e Aques então diz para Davi o seguinte: olha, você pode ali ficar na terra de Ziclag, você e os seus guerreiros, você e as suas mulheres. Eram em torno de 600 guerreiros que Davi tinha com ele, de 600 pessoas fiéis ao ministério de Davi, que o acompanhavam, que acreditavam de fato que ele haveria de ser o rei de Israel, juntamente com o seu pouco rebanho, juntamente com suas crianças e com suas mulheres. Então Davi, de alguma forma, ele fica refugiado na terra dos filisteus, especificamente ali na cidade de Ziclag. Acontece que os filisteus, eles, por ser uma nação guerreira e por estar também envolto de várias nações, envolto a grandes lutas, eles saem para poder guerrear contra Israel. E aí, por ironia do destino, ou enfim, se é que a gente pode dizer que isso é ironia de destino, na verdade, a gente precisa afirmar que é por providência divina, Davi, ele é chamado pelo rei Aques para poder combater também contra Israel. E ali uma discussão entre o rei dos filisteus, Aques, e os seus conselheiros dizendo o seguinte: não é coerente que a gente leve Davi junto com seus guerreiros para combater com Israel, porque no campo de batalha ele pode se voltar contra nós. E há ali uma discussão. Então Davi sai com seus 600 guerreiros, com os homens mais fortes ali da sua cidade, e ele segue caminho junto com Aques e com todos os outros filisteus para poder guerrear contra o próprio Israel. No meio do caminho, por conta dessa discordância entre Aques e entre os conselheiros filisteus, Aques toma a decisão de pedir para que Davi não acompanhe mais. Eu acredito que Davi deva ter voltado com o coração um pouco mais tranquilo diante dessa situação, porque certamente a gente parte do pressuposto que não era a vontade de Davi guerrear contra o seu próprio povo. Mas o fato é que ele está voltando agora com os seus amigos, com os seus guerreiros, voltando de volta
voltando de volta, eles estão voltando a casa, retornando à sua casa. E na expectativa de encontrar suas mulheres, na expectativa de encontrar seus filhos, na expectativa de chegar e tomar um banho, descansar e comemorar, porque de fato eles não precisavam mais arriscar a sua vida nessa batalha. Mas a partir do verso 1, nós podemos perceber que a vida de Davi, ela muda radicalmente quando ele se estabelece ali em Aques, em Ziklag. Davi ficou em torno de 1 ano e 4 meses aqui nessa cidade. Quando ele volta dessa viagem de guerra, que na verdade ele não chegou a participar da guerra, quando ele volta, ele se depara com uma cena que ele não acreditava que pudesse acontecer. O verso 1 vai dizer para nós qual era a cena que Davi se deparou. Verso 1 do capítulo 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, ou seja, eles estão voltando daquela guerra frustrada da qual ele não participou, quando eles chegam a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziklag. Levaram, verso 2, levaram como prisioneiros todos os que estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram em seu caminho. Davi volta e ele vê a cidade em chamas, ele vê as casas vazias. Davi, ele não encontra seus filhos, ele não encontra as suas 2 esposas, não só ele como os seus guerreiros. Eu fico imaginando, trazendo isso para o contexto de hoje, você que trabalha, chega lá no seu serviço, trabalha, volta, quando você volta de um trabalho cansado, tentando repousar a sua cabeça na sua cama, no seu travesseiro, tentando encontrar a ordem do seu lar e você vê a sua casa totalmente destruída e até você entender o que aconteceu, demora um bocado de tempo para isso. Certamente era uma sensação semelhante que percorria o coração e a mente de Davi. Davi, agora, quando ele volta, ele se depara com a seguinte informação: os amalequitas, que também eram inimigos de Israel, inimigos de Davi, eles invadem aquela região e também tomam Ziklag e levam prisioneiro todas aquelas pessoas que estavam morando ali naquela cidade. Davi, ele perde a sua família. Davi agora, ele vê aquilo que ele mais ama, aquilo que ele mais tem de valor, sendo perdido, sendo prejudicado. E nós não podemos negligenciar o aspecto espiritual também pelo qual essa guerra ou esse ataque a Ziklag aconteceu. Se nós olharmos aqui, nós não vamos ouvir falar em anjos, nós não vamos ouvir falar em inimigos de Deus, mas certamente os amalequitas, eles foram motivados pelo inimigo de Deus para poder entrar naquela cidade e poder ali saquear toda a cidade, levar os jovens, os idosos e as esposas daqueles soldados. Então, quando Davi e os seus soldados, os seus valentes, estão no seu trabalho, ao voltar, eles percebem que a sua família está em perigo. E aqui a gente já consegue agora, pelo menos, tirar alguns ensinamentos para o nosso coração acerca desses primeiros versículos, do versículo 1 e do versículo 2, o que a gente pode tirar de aplicação para o nosso coração. Uma das primeiras coisas que a gente percebe que aconteceu com Davi e com seus guerreiros é que eles não vigiaram com relação às suas famílias na execução do seu trabalho. Eles saíram para a guerra, eles saíram para trabalhar, mas de alguma forma eles não viram problema em deixar a sua família como estava. Na cabeça deles, a família deles estava totalmente segura por estar dentro dos seus lares. Mas interessante a gente ver que não há nenhum tipo de relato que houve resistência daquelas pessoas que ficaram ali contra o ataque dos amalequitas. O inimigo, ele sempre se apropria de uma oportunidade, de vacilo nosso para poder atacar as nossas famílias.
Hoje, certamente, é pouco provável, né, e nós acreditamos nisso pela fé, que não vai haver nenhum tipo de guerra no Brasil, pelo menos logo aí na frente. Nós não temos o risco de pessoas entrarem nas nossas casas e sequestrarem as nossas famílias, não pelo menos dentro do contexto pelo qual 1 Samuel capítulo 30 nos coloca. Mas certamente existem perigos que nos sondam, e esses perigos são de origem do inimigo de Deus. Se a gente não vigiar, certamente o inimigo de Deus ele entra nas nossas casas e destrói as nossas famílias. Então é preciso vigiar com relação aos nossos pares, com relação às pessoas que nós amamos. Me ajuda aqui a trazer aqui alguns exemplos ao nosso coração, à nossa mente, algumas figuras. Também faça esse exercício aí junto comigo. Quais tipos de perigos que o inimigo de Deus pode trazer às nossas famílias, que se a gente não vigiar, ele pode levar os nossos filhos, as nossas esposas, ou os maridos, os cônjuges, de uma forma geral. Quais vacilos que nós podemos dar? Quais brechas que nós podemos abrir, ou quais portas nós permitimos, às vezes, abertas nos nossos lares, que o inimigo pode se apropriar de um cochilo nosso e entrar nos nossos lares e acabar com a nossa vida. Eu penso em alguns aqui, né? Eu penso em alguns. Hoje menos, mas no passado se falava muito disso. Eu acredito que a televisão ela pode ser uma oportunidade para que o inimigo entre na nossa casa, e roubem os nossos filhos, as nossas esposas, os cônjuges. E é lógico que a gente não quer aqui espiritualizar essa questão da televisão, mas nem tudo a gente tem que assistir, nem tudo a gente tem que consumir, e os valores que a televisão prega certamente não são os valores que nós desejamos para as nossas famílias. E se nós não tomarmos cuidado, a televisão, ela certamente pode servir de um mecanismo do inimigo para poder tirar a sua família do centro da palavra de Deus. Precisamos vigiar com aquilo que a gente assiste. Precisamos vigiar com aquilo que a gente escuta. Precisamos vigiar com aquilo que a gente consome na internet. São portas, às vezes, abertas, e de vez em quando tem papai e de vez em quando tem mamãe que diz o seguinte: mas eu vou fazer o quê? Ela é assim, né? Eu vou fazer o quê? O meu filhinho, quem pode dar jeito no meu filho? Eu já fiz de tudo. O pai, quando fala isso, a mãe, quando fala isso, ele está dizendo o seguinte: eu não tenho autoridade sobre a minha casa, eu não tenho autoridade sobre os meus filhos, e quem manda na televisão da minha casa, quem manda nos celulares dos meus filhos são eles mesmos. Eles que mandam naquilo que eles consomem, tanto na televisão quanto na internet. Portanto, é preciso vigiar com o tipo de conteúdo que a gente consome da nossa cultura, porque a nossa cultura, ela é contra os valores do Senhor. Certamente os amalequitas não vão entrar nas nossas casas para poder destruir as nossas famílias, mas certamente o inimigo de Deus hoje, ele usa outros artifícios para poder tirar a nossa família do centro. E certamente a cultura, a televisão, certamente o tipo de música que a gente escuta, enfim, eu quero aqui abranger um pouco mais o sentido em dizer que não só a televisão, mas a cultura como um todo, ela é um forte elemento para poder consumir as nossas famílias. E a gente precisa vigiar. Não é qualquer tipo de coisa que a gente pode assistir. Nem qualquer tipo de canal e a qualquer horário que a gente pode entrar. Porque certamente os meios de comunicação, certamente a cultura, ela é um forte instrumento de formação de paradigma das famílias. Tanto é que é muito comum hoje dizer que família não é mais aquele padrão bíblico estabelecido por Deus. Família pode ser qualquer outra coisa fora dos padrões que a própria palavra de Deus colocou para nós. E tudo isso é vendido pela cultura, tudo isso é vendido pela mídia, pela televisão e pelo presente paradigma desse século. Precisamos vigiar. Davi não vigiou, seus heróis não vigiaram. E precisamos aprender com ele, com os erros de Davi, com o erro dos seus heróis, a vigiarmos acerca da nossa família. Não permita que pessoas adultas conduzam as suas crianças. Não permita que os seus filhos eles tenham amizade com
outras pessoas que fazem chacota da pessoa de Jesus Cristo. Eu sou um grande incentivador de que nós, de uma forma geral, tenhamos contatos e amizade com pessoas que não conhecem a Cristo, com um único objetivo claro e cristalino. Nós podemos alcançar essas pessoas para Cristo. Agora, nós não podemos fazer associação com aquelas pessoas que, de fato, não conforme o salmista diz, são pessoas que escarnecem da palavra de Deus e que o único objetivo delas se relacionarem conosco é fazer com que a gente perca a nossa fé, com que os nossos filhos abandonem a nossa fé. Precisamos ter muito cuidado com isso e muita sabedoria. Precisamos saber com quem nossos filhos andam, precisamos saber com quem também nós estamos andando e quais tipos de amizade nós estamos escolhendo para o nosso dia a dia. Precisamos vigiar, porque o inimigo está aí e ele quer destruir a minha e ele quer destruir a sua família. Vigie sobre isso. Eu dei aqui só um exemplo, o exemplo da cultura, mas existem outros mecanismos pelo qual o diabo quer tirar a sua família. O vício, a pornografia, enfim, todas as outras coisas que certamente você, de alguma forma, me ajudou aí a configurar aí no seu coração. Sigamos um pouquinho em frente para aprender um pouco mais sobre o exemplo que Davi nos traz acerca da batalha em relação à sua família. A gente precisa aqui lembrar que o verso 3, na verdade, diz o seguinte: ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e seus filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, quando os amalequitas eles entram na cidade de Ziclag, eles não entram na cidade de Ziclag para fazer uma baguncinha. Eles não entram na cidade de Ziclag para poder, enfim, causar um prejuízo superficial. A gente pode perceber que quando eles entram com ímpeto. E eles, de fato, eles colocam fogo na cidade. Eles levam as suas mulheres e seus filhos cativos. Quando o inimigo ele se apodera dos nossos lares ou de algum ente querido nosso, ele vem com força. Ele não vem para brincar. A palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo diz no seu evangelho que o inimigo vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. O diabo não está brincando nesse exato momento. O diabo, nesse exato momento, ele não deseja que você tenha paz com a sua família, que você tenha comunhão com seus filhos. O diabo, nesse exato momento, ele não deseja que você ame seu pai, que você perdoe sua mãe. Ele não deseja que os pais conversem com os filhos. Ele não deseja que a sua casa seja um ambiente de Deus, um ambiente de uma família, conforme os padrões bíblicos. O diabo, ele ataca diretamente as famílias, porque ele sabe, ao atacar as famílias, de uma certa forma, ele desestrutura toda a base do povo de Deus. Já disseram isso, e é verdade. Uma igreja forte, ela é feita de famílias fortes. Uma igreja fraca, ela é feita de famílias fracas. Quando nós não oramos em casa, quando nós não lemos a Bíblia em casa, quando nós não cantamos em casa, quando nós não temos comunhão uns com os outros, quando a gente é um tipo de pessoa em casa e é outro tipo de pessoa na igreja, certamente as nossas famílias, elas são mera aparência. Domingo nós temos uma família perfeita, mas de segunda a sábado a nossa família não é tão perfeita assim por conta do nosso comportamento e da nossa discrepância daquilo que a gente ensina e daquilo que de fato a gente vive. E o diabo, ele se apropria de todas essas coisas. O diabo sabe que ao enfraquecer a família, o núcleo familiar, ele vai enfraquecer a igreja como um todo. E o diabo, quando ele não entra para brincar. Ele entra de fato para poder destruir o seu lar, destruir o menor, destruir os nossos lares. O diabo não está brincando nesse exato momento. Nesse exato momento ele milita contra a sua família. Não saiba disso. Nesse exato momento ele trabalha o seu coração de todas as formas para que você despreze as pessoas que estão em volta de você. O diabo, ele é sujo. O diabo sabe
quais são os desejos que a carne produz, e ele vai dar exatamente para a carne as oportunidades que ela tem para poder se satisfazer. E fazendo isso, ele sabe que ele desestabiliza o núcleo familiar. Persevere por sua família e saiba que o diabo ele ruge e ele quer tragar o seu ente querido, ele quer tragar mesmo você. Por isso que é importante que a gente vigie, por isso que é importante que mesmo de forma distante, nós lembremos que o mês de maio é um mês em que a cristandade, de uma forma geral, refletem, né, acerca dessas questões familiares. Tanto é que hoje é o Dia das Mães, é o dia de fato da gente lembrar de quem elas são, daquilo que elas fazem e da importância que elas têm para nós. Por isso que é importante que, mesmo à distância, volto a repetir, que a gente pense nessas questões familiares, porque o diabo está aí e ele quer atacar a minha e a sua família, e ele quer atacar a nossa família. E de que forma que ele quer atacar? Ele quer destruir. Ele não quer apenas magoar, chatear, mas ele de fato, ele quer destruir a família daquelas pessoas que servem a Deus. A partir do verso 4, a gente vai ver como que estava o coração de Davi e como que estava o coração daqueles soldados que acompanhavam Davi na chegada a Ziclag. Então, no verso 1 e no verso 2, a gente percebe o vacilo que Davi ele dá aqui em, de alguma forma, não proteger a sua família naquela sua viagem para a guerra. O texto omite qualquer tipo de resistência dos familiares de Davi que ficaram lá, não só dos familiares de Davi, mas dos seus valentes. No verso 3, a gente vê o tamanho da força do ataque dos amalequitas, né? Os amalequitas não vieram ali brincar com a família de Davi e dos seus entes queridos. Os amalequitas, eles vieram ali realmente para poder destruir toda a cidade. O diabo não vem para brincar. O diabo não vem para se divertir. O diabo vem para destruir. O diabo vem para levar vidas. E a partir do verso 4 a gente consegue então ver um pouquinho como é que estava o coração de Davi e o coração dos seus valentes, dos seus 600 amigos. Então Davi e os seus soldados choravam em alta voz, até não terem mais forças. Tanto Davi como os seus soldados choravam até não ter mais forças. Você já imaginou uma tropa de guerreiros, guerreiros de alta elite, chorando, soluçando sobre as suas próprias lágrimas? É difícil de ver, né? Parece aqui que esses homens valentes agora, eles se tornam meninos diante a dor que eles tinham de ver a sua cidade desolada. E é assim que o diabo quer que você fique. Ele quer que você chore de soluçar por conta da sua família. E o diabo, quando ele entra nas nossas casas, ou pelo menos quando ele tenta entrar nas nossas casas, nas nossas vidas, ele quer produzir em nós choro, quer produzir em nós desespero. No começo, aquilo que ele oferece parece ser muito bom. E aí você se apropria daquilo que ele te oferece. Mas lá no final, a dose do cálice que o diabo te dá, no começo é doce, mas lá no final ela é amarga. E é assim que o diabo certamente gostaria de ver você, gostaria de me ver. Como Davi ficou com seus soldados, chorando, em desespero por conta da situação que a cidade estava e por conta da ausência das suas mulheres, dos seus filhos e dos seus rebanhos também. Verso 5. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi ficou extremamente angustiado, pois a angústia de Davi agora não era referente à perda ou aparente perda que ele tinha sofrido. Agora a angústia de Davi tem origem na represária e na culpa que
os seus amigos tinham colocado sobre ele por conta de tudo aquilo que tinha acontecido. Interessante a gente perceber isso. Davi lá na frente vai chamar esses seus guerreiros de irmãos. Davi também tinha um sentimento de parentesco com essas pessoas, né? Porque eles não eram só seus soldados, seus guerreiros, mas também eles eram seus amigos e Davi também os considerava como família. Tanto é que Davi vai chamar eles lá na frente de irmãos. Então, olha que interessante, queridos. Quando a família está desestruturada, se nós não tomarmos cuidado, são os próprios de casa que são os primeiros a tentar trazer culpa sobre nós daquilo que aconteceu. E o diabo gosta disso. O diabo adora isso. O diabo adora isso. Às vezes a crítica, a objeção, às vezes as pedras, elas não vêm das pessoas de fora, elas não vêm dos vizinhos, elas vêm das próprias pessoas que convivem com a gente. É triste isso, mas é pura realidade. Então, às vezes nós erramos e quando nós precisamos de apoio das pessoas e vamos buscar apoio, às vezes no nosso núcleo familiar, é exatamente o nosso próprio núcleo familiar que nega apoio a nós. E aí, certamente, a angústia, ela toma conta no nosso coração. Davi estava sofrendo, porque a cidade dele foi colocada em chamas, porque o inimigo foi lá e tripudiou sobre a família dele. Suas esposas não estavam lá, seus filhos não estavam lá. E agora, aquelas pessoas que eram seus amigos, do seu círculo de irmandade, pessoas que ele considerava como da própria família, essas pessoas eram aquelas que estavam ali acusando Davi. Precisamos lembrar que a proposta do diabo é de fato fazer a gente chorar, a proposta do diabo é fazer com que nós briguemos entre nós mesmos, fazer com que quando acontece alguma coisa de grave na nossa família, a gente começa a olhar para os lados para poder achar um culpado. O diabo, ele não quer estabilidade na nossa casa. A reação de Davi e a reação dos seus soldados mostram claramente isso. Mas a partir do verso 4, acontece algo que enriquece o nosso coração. Eu fico imaginando, se fosse eu na situação de Davi, o que eu faria? Talvez carregaria essa culpa comigo para o resto da vida. Talvez diria para os meus amigos ali, para os meus irmãos, não, vocês estão certos mesmo, podem me apedrejar, podem me culpar porque de fato eu errei e eu não presto e que o mundo caia sobre a minha cabeça. Talvez a gente ia carregar essa culpa para o resto da vida. Então, interessante que cidade em chamas, com a ausência dos seus familiares, quando parece que tudo está perdido, olha o que acontece. O texto vai dizer que Davi agora, ele busca encontrar uma solução. Ele vai atrás de uma solução. E que tipo de solução? E como é que Davi começa a buscar essa solução? Verso 6, lá no finalzinho. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Apesar da sua cidade em chamas, apesar das suas mulheres e dos seus filhos raptados, apesar de pessoas que ele confiava estarem criticando ele, estarem sobrepujando ele, apesar disso, ele lembra, eu fico imaginando aqui, que ele lembra de tudo aquilo que ele passou na vida, que ele lembra de quando Samuel entrou na casa do seu pai, na casa de Jessé, chamou ele para poder ungí-lo como um rei. Davi agora ele se fortalece no seu Senhor, ele lembra quem ele era, ele lembra que Deus tinha uma aliança de vida com ele, Deus havia dado promessas para ele. E então ele se apropria da sua própria identidade em Deus para se fortalecer no seu Senhor. Então ele se fortalece no Senhor. Davi não vai para o bar beber, Davi não vai descontar a sua culpa no trânsito, Davi não vai arrumar briga com o vizinho, Davi não vai arrumar encrenca com ninguém, Davi não vai ficar se lamentando, ele engole o choro e ele se fortalece no Senhor. Bem-aventurados os homens
os homens, bem-aventurado os cabeças de lares, quando passa algum tipo de dificuldade em casa, que eles se fortalecem no Senhor. Bem-aventurado são esses homens. Bem-aventurados são também as mulheres, bem-aventurados também são os filhos, que ao ver algum tipo de problema chegando no lar, que eles se fortalecem no Senhor. Geralmente a gente vai buscar tio, a gente vai buscar outros recursos, vai buscar parentes, mas Davi, ele foi na fonte e Davi acertou aqui. A gente vai perceber no desenrolar da história que Davi acerta. Por quê? Porque ele vai se fortalecer no seu Senhor. Por isso que é importante conhecer a Deus. Por isso que é importante conhecer quem Deus é, o que Ele faz por nós, qual é o seu papel sobre a nossa vida, sobre a nossa família, porque é no Senhor que a gente se renove, a gente se fortalece para poder recuperar a nossa família. Querido, não sei qual que é o seu problema, e certamente é muito provável, de alguma forma, em algum nível, todos nós temos os nossos problemas nos nossos lares. E certamente alguns deles devem se agravar durante essa crise, durante essa pandemia. Mas você precisa se fortalecer no Senhor nesse momento para você segurar a sua família aí. Não desista da sua família. Como que você vai agir? Com as armas espirituais. É orando, é buscando o Senhor, é tendo comunhão com a igreja, é escutando a palavra, é estudando a palavra, é pedindo que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração para achar algum tipo de pecado para que você possa deixar de lado. Você precisa se fortalecer no Senhor. Se fortaleça no Senhor. O Senhor é a origem de toda a força que nós temos para poder resistir às ações que o diabo coloca sobre a nossa família. Davi não tinha mais nada aqui, ele não tinha sua casa, estava em chamas, ele não tinha suas esposas, seu filho. Agora ele tinha até uma objeção dos soldados que eram seus amigos, que ele considerava como irmãos, e agora ele se vê sozinho. O que ele faz? Ele se mata? Não. O que ele faz? Ele lembra de quem ele era. Ele lembra de quem ele era. Ele lembra que ele foi uma pessoa escolhida por Deus para poder reinar sobre Israel. Quando você estiver passando dificuldade na sua família, quando você olhar para o lado e só ver desolação, você precisa lembrar de quem você é, varão. Você precisa lembrar de quem você é, varão. Você é filho de Deus. Então, fica firme aí no posto e se fortalece no Senhor, porque certamente Deus tem muita coisa boa para a sua família. Eu acredito que em algum nível a sua família possa estar passando por algum tipo de problema. Por isso que é importante você se fortalecer no Senhor. Saiba quem você é. Você é um escolhido de Deus, assim como Davi era um escolhido de Deus. Davi, então, se fortalece no Senhor. Como que Davi vai reagir depois do seu momento de choro? Como que Davi vai responder depois desse momento de angústia? É natural que durante algum momento a gente chore, a gente se angustie, mas a gente não deve se entregar ao choro, a gente não deve se entregar à angústia, a gente não deve se entregar à tristeza. Em algum momento, pela força e pelo poder do Espírito Santo de Deus, a gente precisa lembrar quem somos e a partir daí a gente se fortalecer no poder do nosso Senhor Deus, que é Senhor dos céus e a terra. Fortaleça-se no Senhor. Uma primeira reação para você manter a sua família de pé. Se fortalecer no Senhor. Não desista da sua família. Lute bravamente. Não desista. Então, o primeiro passo para você reagir diante das dificuldades que a sua família pode encontrar. Se fortaleça no Senhor. Como é que você vai se fortalecer no Senhor? Buscando a sua palavra. E é o que Davi vai fazer aqui agora, a partir do verso 7. Se fortalecer no Senhor, buscando a sua palavra. Verso 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga meu colete sacerdotal. Abiatar o trouxe. Verso 8. E ele perguntou a quem? Ao Senhor. Perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Davi agora, ele vai buscar o Senhor, ele se fortalece no Senhor, ele reage, ele não se abate, ele se fortalece no Senhor, agora ele vai buscar o Senhor, ele vai querer saber o que Deus tem para falar para ele diante dessa situação. E Davi coloca a sua dúvida de forma específica, eu devo, não é eu posso.
Ele também não determina, né? Eu determino ir atrás dos meus inimigos porque eu não aceito. Nada disso. Davi não determinava nada. Davi não colocava Deus contra a parede. Na verdade, ele perguntava a Deus se ele podia fazer aquilo que ele tinha no coração. Ele pedia autorização para Deus. Então não é nós que autorizamos, é o Senhor que autoriza aquilo que nós devemos fazer. O Senhor não é um amuleto que está lá para que a gente possa usá-lo a nosso próprio favor. Nós precisamos nos recorrer a Ele pedindo autorização para que a gente possa ou não possa fazer qualquer coisa. E Davi pede ao Senhor: devo perseguir esse bando? Invasores? Eu vou alcançá-lo, Senhor. Buscar o Senhor. Se fortalecer no Senhor, forma de você reagir contra os possíveis ataques do inimigo na sua casa. Se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Não é no vício, não é em outras coisas, é se fortalecer no Senhor. E se fortalecer como? Buscando a resposta de Deus para a situação que você está passando nesse momento. É lógico que, naquele momento, todo o cânon da Bíblia ainda não tinha sido composto, mas Davi foi na palavra do Senhor, ele foi no Senhor saber o que Deus queria para ele. Quando nós tivermos dúvida em saber o que fazer, a gente precisa ir na palavra dele. Porque na palavra do Senhor tem as respostas para as necessidades da nossa família, para aquilo que Deus quer que nós façamos. Como é que nós vamos agir? Ou como é que a gente vai reagir diante de um problema grave na nossa família? Buscando ao Senhor na sua palavra. Agora, se a gente não tem contato com a palavra de Deus, se a gente não sabe onde que fica Salmo, Gênesis e Apocalipse, fica difícil o Senhor falar conosco, porque o Senhor não vai mais falar hoje em dia como falou com Davi. A forma pela qual o Senhor falava com Davi era uma forma específica para aquele tempo, e hoje Deus fala através da sua palavra. Portanto, é importante que você tenha uma Bíblia em casa, mas não só que tenha, mas que você também estude a sua palavra. Então, Davi, ele se fortalece no Senhor. Davi, então, faz o quê? Ele pergunta ao Senhor aquilo que ele pode fazer. E ainda no versos 8, lá no finalzinho, a gente vai ver o seguinte: e o Senhor respondeu. O que o Senhor respondeu? Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. O que Davi queria? Davi queria persegui-los, mas Davi perguntou para o Senhor se esse era o melhor caminho. E Deus responde positivamente. Diferente aqui de qual é a resposta do Senhor, que a gente pode aplicar aqui ao nosso coração, mais uma forma de você reagir contra os ataques do inimigo à sua casa, é você fazer exatamente aquilo que Deus pede para que você faça na sua palavra. É o que Deus quer que você faça. Então, é fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Deus não cria atalhos. Deus, ele não usa de artifícios ilegais para você abençoar a sua família. Deus não cria atalhos não imorais para que você possa fazer com que a sua família seja abençoada. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Deus não vai fazer com que você tenha a casa que você goste para abençoar a sua família. Ele não vai te dar isso de forma ilegal. Ele não vai te dar isso de forma ilegal. Deus não vai dar o carro que você precisa para poder passear com a sua família, para ir para o shopping ou mesmo para ir para a igreja de forma ilegal. Deus não abençoa a picaretagem. Aquilo que Deus faz, Ele faz dentro da moralidade dele, segundo os seus valores. Deus não é brasileiro, ou melhor, Deus não é o pai do jeitinho brasileiro. Então, os recursos que Deus nos dá na sua palavra são recursos que são solidificados em valores eternos.
Por isso que quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, para que Ele possa fazer com que a gente ou resgate a nossa família, ou abençoe a nossa família, a gente precisa seguir exatamente aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Deus não vai criar atalhos para poder abençoar você, ou para você resgatar a sua família, ou para você restaurar a sua família, ou mesmo para você abençoar a sua família que já está restaurada. Às vezes, as oportunidades ilícitas batem na nossa porta a todo momento. E aí a gente justifica o seguinte: isso aqui é melhor para minha família, isso aqui é melhor para o futuro dos meus filhos, isso aqui vai ser bom para minha esposa. Mas às vezes a gente está usando de meios ilícitos e chamando esses meios ilícitos de formas de bênção para a nossa casa. Na verdade, aquilo que talvez você esteja chamando de bênção pode ser maldição para a sua família. Vou repetir aqui. Se o caminho que você toma para poder abençoar a sua família não é um caminho pautado na palavra do Senhor, não chame isso de bênção do Senhor. Isso, na verdade, pode ser mais uma maldição do que a bênção do Senhor. Porque o Senhor, Ele vai responder na sua palavra, segundo a sua natureza, segundo os seus valores, aquilo que você precisa fazer. E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os seus prisioneiros. E olha que interessante. Mais uma lição de como que nós devemos reagir diante dos ataques dos ataques do inimigo. Agora Davi, ele não só buscou o Senhor, se fortaleceu no Senhor, não só buscou resposta na sua palavra, não só agora ele vai agir conforme Deus havia ordenado, sem criar atalhos. Agora Davi, o verso 9, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor. Davi agora chama os seus amigos, Davi agora chama as pessoas que estão perto dele para ajudá-lo nessa batalha. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que nós não temos braço para poder restaurar a nossa família sozinho. A gente não tem braço para isso, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa pedir socorro. Às vezes a gente está com um problema no lar, seja um problema financeiro, seja um problema conjugal, seja um problema com o filho, e às vezes a gente, por vergonha ou por orgulho, a gente guarda aquilo no nosso coração por anos, não compartilha com ninguém. E isso vai se tornando um peso nas nossas almas, o tempo vai passando, o problema continua, e a gente não tem coragem de compartilhar com ninguém os nossos problemas para que essas pessoas nos ajudem em oração. É lógico que você não vai aí abrir a sua casa, aquilo que acontece na sua casa é para todo mundo. É lógico que você não vai abrir a sua boca para falar tudo aquilo que acontece na sua casa para todo mundo. Mas você precisa ter amigos, você precisa ter irmãos, você precisa ter pessoas que você confie. Compartilhe os seus problemas com o único objetivo de pedir para que essas pessoas te ajudem diante dos problemas familiares que você tem. Você tem aí pastores, você tem aí psicólogos, você tem amigos, você tem a Igreja de Jesus Cristo que pode ajudar você. Talvez um irmão pode ajudar com você em oração. Compartilhe as suas dificuldades, peça para que a Igreja de Cristo, que são seus irmãos, que são esses valentes, né? Podemos aqui até trazer uma aplicação secundária. A Igreja de Jesus Cristo certamente poderiam ser esses valentes de Davi que nos ajudam e que nos apoiam a resgatar e a restaurar a nossa família. Você não pode andar sozinho, você não pode andar sozinho. Você precisa ter pares para que você ande, você precisa andar junto. Você precisa andar junto com os seus pares para que você divida o seu fardo, para que os seus pares possam também ajudar você a restaurar a sua família. Você não é uma ilha. Tenha humildade e abra o seu coração. Escolha as pessoas certas para isso. Peça a orientação ao Senhor. Pai, com quem que eu posso dividir esse problema? Para que eu possa, de alguma forma, restaurar a minha família. Verso 19, para fechar aqui o nosso pensamento de hoje, verso 19. Não faltou nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens,
nem qualquer outra coisa que fora levada, Davi recuperou tudo. Glória a Deus, né? Uma história que tinha tudo para dar errado, uma história de familiar que tinha tudo para ser uma história de cemitério, uma história fúnebre, uma história em que famílias poderiam ser destruídas por conta do ataque de um inimigo. No caso de Davi e dos seus 600, um ataque dos amalequitas. Por quê? Porque eles não vigiaram, porque eles de alguma forma não perceberam o perigo. Então a gente precisa perceber os perigos que rondam as nossas famílias. Mas interessante que uma história que tinha tudo para dar errado, essa história terminou com um final feliz. Apesar de não ser uma novela, e graças a Deus que não é, que é a palavra do Senhor, essa história terminou com um final feliz. Há possibilidade, sim, de Deus restaurar as famílias, indiferente de quais sejam os problemas que as famílias estejam passando. Quero dizer para você que se porventura você está passando por um problema grave na sua família, saiba que Deus pode restaurar a sua família, indiferente do problema que a sua família está passando. Deus pode fazer isso. Mas para isso você precisa lutar. Você não pode deixar de lutar pela tua família. Não deixe de lutar pelos seus filhos. Não deixe de lutar pelos seus pais que talvez não sejam crentes. Não deixe de lutar pelo seu cônjuge que talvez está dando um trabalho terrível para você. Não desista da sua família, porque é a família que Deus te deu. E se você lutar e não desistir, mas lutar com as armas certas, certamente nós acreditamos pela fé que Deus, Ele pode sim restaurar a sua família. Vigie. Ao reagir diante de um ataque do inimigo, chore, se angustie, assim como Davi fez. Espere ser apedrejado pelas pessoas que estão à volta de você, mas saiba de uma coisa, lute com as armas espirituais, não lute com as armas dos homens. Você precisa reagir como? Se fortalecendo no Senhor, foi aquilo que Davi fez. Você precisa reagir como? Buscando orientação na palavra do Senhor, como Davi fez. Você precisa reagir como? Escutando a resposta do Senhor e fazendo exatamente o que o Senhor quer. Não criar desvios, não tentar resolver os problemas da sua casa e da sua crise com um jeitinho. Não faça isso, não traga isso para sua casa. Reaja com as armas espirituais que Deus te deu. Como é que você pode resistir às ciladas do inimigo na sua casa? Busque ajuda, assim como Davi fez. Ele não foi sozinho, de peito aberto, dizendo que era autossuficiente. Ele foi ali até os seus 600, até os seus amigos, que também ele chamava de irmãos, e ele confiou também essa responsabilidade a eles e foi com eles para poder resgatar o seu povo. Então confie naquela pessoa que Deus colocar no seu caminho, não caminhe sozinho. Compartilhe as suas frustrações. Aprenda com Davi e creia que se você fizer isso, creia que certamente Deus vai restaurar seu lar, Deus vai restaurar a sua casa, assim como Deus restaurou a casa de Davi, assim como Deus curou o coração de Davi. Amém? Que Deus abençoe você, que a palavra do Senhor possa fazer morada em seu coração. Lute, fique de pé, não desista da sua família. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra. Obrigado pelo exemplo de Davi, o exemplo desses 600 valentes. Obrigado, ó Pai, que apesar de uma história bíblica, ó Deus, não normativa, nós podemos tirar princípios, ó Pai Santo, ao nosso coração, fazer aplicação desse texto que foi escrito, ó Pai, há mais de 2000 anos atrás. Nós podemos trazer, ó Pai Santo, aplicações ao nosso coração. Deus, eu te peço que o Senhor preserve as nossas famílias, que o Senhor preserve as nossas casas, que o Senhor preserve os maridos, as esposas, os filhos, preserve o nosso coração. Não permita, ó Pai, que o inimigo possa tripudiar sobre a nossa casa, mas se um dia isso vier a acontecer, que o Senhor nos ajude a usar as armas espirituais, ó Pai Santo. Nos dê força para que nós continuemos de pé, lutando pelas nossas famílias, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus, que se porventura algum irmão ou alguém que está, ó Pai,
assistindo essa live, se ver numa situação difícil, Pai, fortaleça ele, ó Pai, que o Senhor possa conduzir o seu coração ao fortalecimento para que ele possa avançar diante, ó Pai Santo, dos inimigos que têm, ó Pai, tentado trazer problemas sobre a sua família. Em nome de Cristo oramos. Amém, Jesus. Amém? Amém. O que temos agora? Agora nós temos pedido de oração. Ok. Aí você vai precisar, né? Segura na mão, que aí você põe na hora lá. A gente tem hoje pedido de oração pelos familiares do Queiroz, que perderam um primo essa semana, para que Deus conforte os corações da família. A tia Neide agradece as orações pelo seu primo Valmir. Ele teve uma boa melhora, mas ainda carece de orações. A Glória Dias pediu oração por todos os seus familiares e pede para que a gente ore por ela, porque ela está com muita dor de lombar e sem conseguir dormir bem e tudo. Continua orando pela família da Nete Gomes. Oração por todas as mães, né? Oração pelo José Carlos, que é um colega de trabalho da tia Cíntia, que ele perdeu essa semana a esposa com Covid. O Kiev pediu oração pelos irmãozinhos, que graças a Deus estão em casa, tá tudo bem, mas continua orando por eles, né? Que Deus continue capacitando a Aline no trabalho dela, no novo trabalho. Continua orando pelos profissionais da saúde e pelas famílias enlutadas. Pode orar. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Pai, por esse culto. Que o Senhor venha estar com cada pedido aqui feito. Deus, que o Senhor cuide de cada família, de cada pessoa que fez esses pedidos. O Senhor conhece o coração de cada um deles, Pai, e que o Senhor possa estar atendendo às suas necessidades. No nome de Jesus, amém. Amém. E agora, nós temos uma surpresa. A música? Não é surpresa, não? Então tá, a gente continua com a surpresa, mas depois da música. Então vamos tocar uma música, vamos louvar o Senhor. Pai, Essa mesmo? Pode você deixar não vai em cima. tocar carrão? Pode deixar em cima. Senta aqui, ó. Essa musiquinha? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei
Agora nós temos uma surpresa e a Tatá vai dizer de quem que é a surpresa. Pode sentar aqui na frente. Ah, tá. A Tatá vai falar de quem que é a surpresa e pra quem que é a surpresa. Então a gente tem hoje uma poesia, um poema do irmão Benício. Ele fez especialmente para as mamães hoje. Então vou pôr. Há 20 anos atrás, num domingo, após o culto, conversei demoradamente com minha irmã, mãe e avó. Senti-me abençoado. Nos dias que seguiram, escrevi este soneto, Amor de Mãe. Quero dedicar especialmente a todas as mães e avós de nossa igreja, pelo que representam no seio de cada família. Amor de mãe. Mãe é a pessoa mais importante na vida da gente. Amor de mãe é amor que parece não ter limites. O tempo passa, a gente cresce, mas acredite, do amor de mãe somos sempre meninos carentes. O amor de mãe não é apenas um amor bonito, é amor que se mostra cada dia imparcial. O amor de mãe é, sobretudo, amor sacrificial, amor cujo dom nos conforta a alma e o espírito. Amor de mãe é amor que se renova cada dia, é jardim florido que vai do horto à planície, cujo perfume nos faz lembrar a nossa meninice. Amor de mãe é amor pleno de vigor e alegria, amor que vai desde a juventude até a velhice, se revestindo de ternura, de bondade e de meiguice. Que Deus abençoe a todas as mamães e avós de nossa igreja nesse dia tão especial. Amém. Amém? Amém. Uma salva de palmas para as mamães. Amém. Que Deus abençoe vocês. E com a poesia do irmão Benício nós terminamos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Feliz Dias das Mães. Que você tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Deus abençoe seu coração.